A imperatriz está incrédula que nossa prota ficou em pé por mais de 1 hora e meia esperando por ela. Ela pergunta se a nossa prota não sabe seu lugar e queira comprar uma briga com a imperatriz. O plano preparado pela imperatriz era mais ou menos assim. Ela deliberadamente a trataria de maneira fria, para que assim nossa prota ficasse sem paciência e começasse uma discussão. Então ela poderia dar uma grande bronca nela na frente de todos. Ela sorri, pois escutou que ela era tão frágil quanto um cristal, e se pergunta quanto tempo ela pode ficar assim. Realmente, olhando nossa prota, percebe-se que ela está furiosa e passando mal por ficar esperando. 3 horas tinham se passado e ela continuava firme e forte. Infelizmente não posso dizer o mesmo da Erika. A empregada, vendo a situação, avisa à imperatriz que se isso continuar, ela terá problemas. Se houver rumores de que ela esteja maltratando a arquiduquesa, ou se o arquiduque descobrir sobre isso, vai azedar. Então ela manda a empregada trazer ela. Enquanto nossa prota esperava tranquilamente, a empregada avisa que a imperatriz estava pronta, e elas podiam entrar. Erika estava super feliz por nossa prota, que era tão frágil, ter ganhado em um confronto com a imperatriz. Entrando no lugar, nossa prota se depara com a mal-amada da imperatriz, que estava a olhando com uma cara de bunda. Ela se lembra que a senhorita Siena disse que a imperatriz tinha apenas 2 anos de diferença com o príncipe herdeiro. Talvez seja por isso que ela pareça uma garota selvagem que não tem medo de nada. Que a bênção de Deus esteja com você. Peço desculpas pela minha apresentação tardia. Sou Arne, arquiduquesa de Terneuzen. Ela dá as boas-vindas à arquiduquesa e fica surpresa, pois achou que nossa prota não conhecia a etiqueta do Império do Norte. Ela fala que a chamou para conversar de uma forma descontraída. Se soubesse que chegaria tão cedo, teria me preparado previamente. Estava cansada e acabei dormindo demais. Cometi um erro, mas acredito que você compreenderá. Nossa prota responde: ah, sim. Mas na verdade ela sabe que é só uma desculpa. A imperatriz conta que marcou o almoço em um lugar ensolarado e pede para irem juntas. Nossa prota assustada se pergunta como vai conseguir comer tudo isso. A imperatriz pergunta se a comida é do seu agrado, e ela responde que sim, está deliciosa. A imperatriz fala que ela não parece estar gostando. Ela pergunta se é porque nossa prota é do Império Ocidental, por isso os pratos não são do seu agrado. Nossa prota se pergunta o que tem a ver ser do Império Ocidental e o gosto pela comida. Ela ouviu dizer que ontem foi ao chá da Marquesa de Melasinov, e nossa prota responde que sim. O próprio arquiduque de Terneuzen foi buscá-la. É a primeira vez que ouço falar de Cassian fazendo algo assim. Com a ex-namorada não era assim. Ah, não sabia? Nossa prota olha para ela com uma expressão de quem pouco se importa com isso. Vossa Majestade, posso fazer-lhe uma pergunta? A imperatriz responde que ela é livre para perguntar. Ela acha que vai perguntar sobre a ex-namorada de Cassian. Nossa prota acha que as pessoas do Império do Norte ficam muito interessadas nas histórias de amor do passado de outras pessoas. No Ocidente, isso é considerado um comportamento rude. Ela pergunta se isso é uma diferença cultural. Meu Deus do céu, isso não foi uma patada, e sim uma marretada. A imperatriz fica envergonhada com o tamanho da marretada que levou da nossa prota. Ela fica com raiva da nossa prota, e em pensamentos, afirma que nunca irá perdoá-la. Enquanto isso, Cassian descobre que a imperatriz chamou nossa prota. Eva conta que o convite chegou assim que ele tinha saído para a mansão Tessalaca nesta manhã. Eva, preocupada, conta que a prota foi ao Palácio Imperial, mas ainda não tinha voltado. Cassian, com um olhar sério, fala que está indo ao Palácio Imperial imediatamente. Enquanto isso, nossa prota acha que tem comida demais, mas é tão delicioso que continua comendo. Ela se pergunta por que as empregadas estão tão caladas. Obviamente, estão com o seu na mão devido à imperatriz. Ela pergunta se a comida foi do seu agrado, enquanto pensa que queria matá-la, e nossa prota fala que estava delicioso. A imperatriz a convida para dar um passeio no jardim. Ela comenta que as rosas estão lindas ultimamente. Nossa prota segue-a e percebe que tem algo estranho, mas não fala nada e continua seguindo-a. Chegando no lugar, ela fica impressionada com o quão bonito é. A imperatriz diz que irão fazer uma pausa ali, e com um sorriso, ela fala que nossa prota pode ir primeiro. Nossa prota concorda, e em pensamentos, acha que era estranho, pois achou que a imperatriz estava planejando algo. Quando ela vai até o lugar, ela se pergunta onde Erika estava, pois fazia tempo que não a tinha visto. Então, ela escuta um grito muito alto de Erika e se vira para descobrir o que está acontecendo. Chegando no lugar, ela fica impressionada com o quão bonito é. Erika, preocupada, olhando para sua frágil alteza, se pergunta se ficará tudo bem. Uma empregada a chama e pergunta se ela é a empregada da prota, pedindo para ela levar o chá para elas. Sem jeito, ela responde que vai levar. Focada, ela pensa que precisa fazer isso bem, pois não pode envergonhar sua alteza.
Enquanto ela está levando o chá, as duas mal-amadas se encaram e sorriem, como se tudo fizesse parte do plano. Elas põem o pé na frente para que Erika caia e derrube o chá na nossa prota. Erika solta um grito, achando que vai derrubar tudo. Nossa prota, como uma ninja, segura a bandeja de chá e Erika ao mesmo tempo, e comenta que Erika deveria ser mais cuidadosa. As empregadas ficam incrédulas com o que acabaram de ver, se perguntam o que ela é. Como ela pode ser tão rápida? Até mesmo a imperatriz fica surpresa, mas ela comenta que não é hora disso. Ela pergunta como se atrevem a fazer um escândalo enquanto estão em sua frente, suas insolentes. As duas devem se ajoelhar e pedir desculpas agora. A imperatriz ainda continua e pergunta por que fazem tanto alvoroço. O povo do Império Ocidental não sabe como se comportar? A prota até se pergunta se fez algo errado. Erika, chorando, pede desculpas para nossa prota, enquanto nossa prota fica encarando a outra empregada. Em pensamentos, ela tem certeza de que essa empregada fez Erika tropeçar. Até mesmo um dos seus sapatos está sujo. É óbvio que foi ela. Ela se pergunta se tudo isso foi preparado pela imperatriz. Nossa prota diz a Erika que está tudo bem, pois é dever de um líder assumir a responsabilidade por seus subordinados. Erika começa a chorar e diz que é culpa dela que Sua Alteza se humilhará ao ter que se ajoelhar. No entanto, nossa prota acha normal que cavaleiros se ajoelhem. Nossa prota diz a eles para mudarem de lugar primeiro e comenta que a entrada do palácio será melhor do que o jardim, pois eles ficarão de joelhos. Erika não entende, mas concorda. Nossa prota, em pensamentos, diz que não há nada a ser feito quando um superior pede algo. Ela só precisa esperar até que seu oponente cruze a linha. Em frente ao palácio da imperatriz, as duas ficam ajoelhadas, enquanto nossa prota se pergunta se 10 horas serão suficientes. Ela até se lembra do passado, quando era aprendiz de cavaleiro. Ela desafiava todos os seus superiores que não a agradavam. Então ela foi repreendida, e o comandante a fez se ajoelhar. Ela relembra feliz da vida, que naquela época teve que aguentar 54 horas por causa do seu orgulho. Olhando para trás agora, dá uma nostalgia boa. Dentro do palácio, a empregada informa a imperatriz que já se passaram 2 horas e ela estava sorrindo. A imperatriz fica furiosa, pois tinham dito que ela era frágil. A empregada se desculpa, mas foi isso que ela tinha ouvido. A imperatriz olha pela janela e percebe que nossa prota está linda e plena no mesmo lugar durante todo esse tempo. Ela fica ainda mais brava e comenta que se nossa prota pode rir dessa situação, então ela irá até o fim. Edward sai disparado enquanto o mordomo tenta impedi-lo. O mordomo diz que se ele fizer isso, o imperador vai ficar sabendo. Ele tenta bloquear o caminho de Edward, dizendo que ele não pode, mas Edward diz para ele sair de seu caminho, pois sua mulher está em perigo neste exato momento. O mordomo grita: "O que quer dizer com sua mulher? Ela é a esposa do arquiduque." Edward responde que não se importa e sai correndo. Alguns dias atrás, vemos o imperador repreendendo a imperatriz por ficar apenas assistindo às coisas ruins que o príncipe herdeiro anda fazendo, sem tomar nenhuma atitude. Ele pergunta se ela está discriminando porque ele não ser filho dela, e continua dizendo que se ela abandonar suas obrigações, ela irá se arrepender. Descobrimos que o motivo da imperatriz estar fazendo tudo isso com nossa prota é porque ela a considera a principal culpada por prejudicar a reputação do príncipe herdeiro. Meu Deus, ela só pode ter ficado doida. A culpa é daquele príncipe biruta que fica dando ideias erradas para uma mulher casada. Estou ficando nervosa com essa imperatriz. A empregada fala que já faz muito tempo e que, nesse ritmo, ela terá problemas. Ela questiona por que a imperatriz não para e disciplina nossa prota na próxima vez. A imperatriz continua olhando pela janela em silêncio, até que outra empregada chega gritando, chamando Sua Alteza. Enquanto ela é repreendida por fazer um escândalo, a empregada comenta que é exatamente isso. O príncipe herdeiro está ali, deixando a imperatriz sem entender nada. Edward chega em frente ao palácio da imperatriz e encontra nossa prota de joelhos, linda e plena. Olhando para ela, ele nunca tinha sentido a dor de um coração partido em toda a sua vida, e se pergunta se essa é a dor do amor. Ele se ajoelha na frente dela, deixando ela surpresa ao vê-lo ali. Então ele diz: "Não chore, minha pequena passarinha. Sério, olha para esse cara. Esse final foi muito engraçado. Às vezes tenho vontade de matar o Edward, e às vezes gosto de ficar rindo das merdas que ele fala." Quase chorando, Edward pede para ela não chorar e a chama de sua pequena passarinha. Ela fica incrédula com o que está vendo e se pergunta: "Passarinha?" Edward diz que irá ajudá-la e pedirá à imperatriz que a perdoe. Essa é a única coisa que ele pode fazer por ela. Alguém diz que isso não é necessário, e Edward se vira para ver quem é. Surpreendendo um total de 0 pessoas, é Cassian, todo charmoso e gostoso. Olhando para sua expressão linda, ele não parece nem um pouco feliz. Enquanto eles se olham em silêncio,
Ninguém diz nada. Eu me pergunto, cadê a coitada da Erika? Cassian estende a mão e pede para nossa prota pegá-la. Ela conta que a Imperatriz ordenou que ela ficasse de joelhos e pergunta se ele não ganhará o ódio da Imperatriz por tirar ela dali. Ele se ajoelha diante dela e diz que não se importa se ela o odiar, enquanto segura sua mão e a beija. Cassian afirma que o corpo dela é mais importante do que qualquer outra coisa. A empregada aparece e diz que a Imperatriz avisou que nossa prota pode voltar agora e que Edward vá falar com ela. Edward se pergunta o porquê, mas ela não diz e ele acaba indo com a empregada. Nossa prota fala pra coitada da Erika se a levantar e coitada da bichinha. Tá só o pó. Os dois, vendo a situação dela, ficam chocados. Cassian pensa que deve ter sido difícil para ela ficar de pé depois de tanto tempo de joelhos. Nossa prota, sem jeito, se pergunta se deveria fazer um drama ou simplesmente se levantar logo. Cassian diz para ela esperar e a pega nos braços, falando que pode ter sido demais para suas pernas. Ele pede que ela espere um pouco. Que casal incrível! Espero que tenha uma vingança contra essa Imperatriz. Ah, e não menos importante, Erika também voltou são e salva. Cassian pergunta como ela está. Ele fica sabendo que ela tomou um banho e está descansando agora. Ela tem alguns ferimentos nos joelhos devido ao tempo que passou ajoelhada. Cassian pergunta, ferimentos? O médico confirma, dizendo que são apenas arranhões e inchaço. No entanto, ela deveria ter cuidado, pois pode ter sido demais para o seu corpo frágil. Se não descansar adequadamente, ela pode sentir dor ao caminhar pelo resto de sua vida. O médico entrega uma pomada e diz que ela precisa descansar por alguns dias, e assim ficará curada sem deixar cicatrizes. Cassian pergunta se deve apenas aplicá-lo. O médico fica surpreso e responde que sim, perguntando se ele mesmo irá aplicá-la. Cassian, com uma expressão séria, afirma que sim. Em seu quarto, a prota estava esperando por Eva para que ela pudesse aplicar a pomada. No entanto, Cassian apareceu e ela perguntou se tinha acontecido algo, pois era para Eva fazer isso. Ele pede para ver seus joelhos, pois ele mesmo vai aplicar a pomada. Ela fica envergonhada e tenta desconversar. Cassian se ajoelha na frente dela, com uma expressão de cachorro abandonado, e pergunta se não pode fazê-lo. Os dois ficam se olhando e acho tão fofo ver essa versão deles pequenininhos. Ela está extremamente envergonhada, mas permite que ele aplique a pomada, enquanto pensa que perdeu. Por que ele tem que ser tão bonito? Ela levanta seu vestido e mostra seus joelhos machucados. Com uma expressão de preocupação, ele diz que pode doer um pouco. Assim que ela chegou à mansão, ela escapuliu e se machucou para igualar os ferimentos de Erika. Ela se sente culpada e não deveria fazer isso de novo. Ele a chama e, olhando em seus olhos, pergunta se pode fazer uma pergunta. Ela responde que sim. Ele diz que ela poderia ter rejeitado a punição e ter apenas ido embora. Então ele pergunta por que ela aceitou a punição. Ela responde que não queria colocá-lo em problemas. Ai, gente, sério, estou amando esses dois, se peguem logo, caramba! Ao ouvir essa resposta, ele continua olhando para ela em silêncio, com essa expressão apaixonada dele. Então ele diz que, a partir de amanhã, garantirá que ela nunca mais seja tratada dessa forma novamente. Começamos com esse senhor dizendo que não sabe quem esse outro cara é. Ele fala que não pode publicar um artigo tão perigoso. O cara misterioso joga uma mala em cima da mesa, e o senhor pergunta, o que é isso? Ele responde que é um pagamento adiantado. Se ele publicar o artigo, ele dará o dobro como pagamento. Antes de ir embora, ele fala para o senhor decidir cuidadosamente. Dominic. O senhor fica surpreso e pergunta como ele sabe seu nome verdadeiro. Essa pessoa misteriosa era subordinada de Cassian. Ele avisa que completou a tarefa que lhe foi ordenada. Com um sorriso, Cassian comenta que está ansioso pelo amanhecer. Quando o jornal chega às ruas, as pessoas não acreditam no que Sua Majestade, a Imperatriz, fez com a arquiduquesa. As pessoas começam a fofocar sobre isso, e dizem que não esperavam isso de Sua Majestade. Esse é um método inadequado de disciplina, diz outra pessoa. Um cara comenta que, mesmo sendo do Império Ocidental, isso foi muito cruel, enquanto o outro concorda. Eles não sabem no que diabos a Imperatriz estava pensando. O imperador, ao ler o artigo, surta de raiva e pergunta, que diabos é isso? Ele rasga o jornal chamando-os de bastardos loucos. Ele pergunta se eles querem morrer por insultar a família imperial. O mordomo pede que Sua Majestade se acalme, mas o imperador, muito irritado, pergunta como ele pode se acalmar. Ele ordena que fechem o jornal imediatamente. Ele joga o jornal no chão e vemos que o artigo dizia: a Imperatriz pune severamente a arquiduquesa de Terneuzen. Estão ignorando o Império Ocidental? O castigo excessivo causou feridas e hematomas nos joelhos da arquiduquesa. O mordomo fala que entrará em contato com o escritório correspondente imediatamente.
Ele também informa que o imperador do Império Ocidental enviou uma declaração oficial através da Torre Mágica, expressando seu profundo pesar pelo tratamento da arquiduquesa e afirmando que não ficará parado se isso acontecer novamente, o que deixa o imperador furioso. Ele tem certeza de que é obra do Cassian, aquele bastardo, e comenta que não vai ficar parado. Sério, este imperador é muito burro. Ele realmente acha que ficaria tudo bem maltratar uma princesa de outro reino? Ainda mais sabendo que o Duque Sarno já tinha avisado que eles não iam ficar parados caso acontecesse algo com ela. Ele literalmente está pedindo por uma guerra. Enquanto isso, nossa protagonista toma um chá enquanto conversa com sua mãe. Ela conta que ficou surpresa quando leu o artigo e relata que seu pai fez um alvoroço enquanto chorava. Nossa prota até pergunta se ele realmente chorou. Consegui fazê-lo parar de insistir para você voltar enquanto chorava. Sua Majestade estava furioso. Ele enviou uma declaração oficial com um aviso através da Torre Mágica. Ela se espanta ao saber que ele até enviou uma reclamação direta ao Império do Norte. E sua mãe confirma. Sua mãe pergunta o que seu genro disse, e ela responde que acha que o artigo no jornal foi obra dele. Ela se lembra do que ele tinha dito, e não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas agora faz sentido. Rosália comenta: como esperado do meu genro, ele não deixaria que mexessem com você, enquanto dá uma risadinha. E nossa prota fala que não é algo para se elogiar. Rosália pergunta o que diabos realmente aconteceu. Ela conta que, por algum motivo, a Imperatriz a chamou e queria usar Érica, que a acompanhava, para criticá-la. De qualquer forma, se ela não tivesse agido como agiu, Érica teria ido de arrasta para cima. Sua mãe a elogia por ser uma filha maravilhosa e pede que ela continue fazendo como sempre faz. Nossa prota comenta que, se continuar fazendo o que deve, logo vão descobrir que ela não é uma mulher frágil. Então sua mãe diz que, se for esse o caso, não se pode evitar. Ela comenta que vai ficar tudo bem, desde que eles não descubram que ela é uma mestre da espada. Gente, é só eu que acho que se ela tivesse falado desde o começo que era uma fodendo mestre da espada, nada disso estaria acontecendo com ela? Nossa prota comenta que pode lidar com isso. E sua mãe pergunta onde está seu genro. Ela comenta que ouviu dizer que ele foi ao palácio. No palácio, o mordomo avista Cassian, e ao saber de toda a confusão, já fica preocupado, enquanto Cassian dá um sorrisinho. Ele comenta que o imperador está furioso, e desta vez, como foi um erro da Imperatriz, ele deixou passar, mas na próxima vez será difícil. Cassian comenta que não conseguiu uma audiência novamente, e o mordomo pergunta se ele apareceu só para provocá-lo. Ele, determinado, comenta que fez tudo ao seu alcance, deixando o mordomo sem palavras. O mordomo fala que, de qualquer forma, é tudo o que ele tem a dizer. E Cassian responde que ele sempre faz muito. Ele pergunta para onde o mordomo está indo. E com uma expressão de psicopata, Cassian responde que ainda tem coisas a fazer no palácio. A Imperatriz, ao ler o artigo, fica furiosa, pois terá que ouvir as reclamações do imperador novamente. Sua empregada avisa que o arquiduque está ali para vê-la, e pergunta se deve dizer para ele voltar. Ela pensa um pouco e diz para mandá-lo entrar. Caramba, ele realmente tá com uma cara de quem vai matar uma galera por aí, hein? A Imperatriz comenta que faz tempo que não o via, e ele responde que realmente já faz muito tempo, Sua Majestade, a Imperatriz. Ela o agradece pelo trabalho duro, e fala para ele ficar à vontade. Ele fala que está bem, e pega um retrato que estava na mesa da Imperatriz, a deixando assustada. Com uma cara de psicopata, ele solta um sorriso enquanto encara o retrato. Ele comenta que Cynthia é muito bonita. Ela ainda é uma garotinha, enquanto a Imperatriz fica em choque. Ele fala que ela já deve estar aprendendo a ler e escrever agora. Ela provavelmente ficaria muito desapontada se soubesse o que aconteceu, você não acha? A Imperatriz pergunta se ele está ameaçando-a, e ele fica chateado com as palavras de sua tia. Com um olhar afiado, ele afirma que ela ficará em uma situação difícil se ele ficar contra ela. Ele a encara e diz que só vai alertar uma só vez. Não mexa com meu povo. Caramba, esse final foi tenso. Acho que até o final dessa história, a Imperatriz e o Imperador vão de F. No Palácio Imperial Ocidental, vemos o Imperador Ciclion IV dando uma risadinha junto com seu irmão. O Duque Sarno pergunta por que seu irmão está tão feliz, e o Imperador responde que o mundo parece estar a seu favor. É incrível pensar que o Império do Norte perdeu uma grande oportunidade. Agora ele não precisa se preocupar em perder a protagonista, pois ela irá voltar rapidinho. O Duque Sarno pergunta se o Imperador não consentiu com esse casamento porque já sabia que a prota não ia durar muito em um casamento. O Imperador responde que, na verdade, foi influenciado pela energia de Rosália. Rosália pede que a perdoe por sua ousadia perante Vossa Majestade e pede que ele apoie ativamente a prota, para que ela possa se casar. O Imperador fica surpreso e pergunta se ela tem planos de se casar. Rosália responde que sim.
Afinal, ela é uma senhorita antes de ser um cavaleiro. Ela conta que sua filha dedicou sua juventude para proteger esta nação. Então, por favor, dê a Arne a chance de desfrutar do amor em sua vida. O imperador fala que é tudo graças à devoção da prota à luta que nosso império é do jeito que é hoje. Mas está tudo bem, irmãozinho. Ele conta que a prota vai acabar voltando para o seu país de qualquer maneira, e se pergunta como ela pode ser considerada uma senhora gentil com essa personalidade. Ele pergunta, 3 meses? Não tem como. Ela vai voltar bem antes disso, e dá uma gargalhada, enquanto o Duque Sarno apenas observa. Enquanto isso, a prota pratica alguns passos de dança com Agatha, mas ela só queria fugir dali. Agatha fala para tentar novamente e fazer como se estivesse no salão de festas, mas a prota erra no primeiro passo. Eva fica incrédula com a dificuldade da nossa prota, e Crave pensa que ela deveria ter praticado enquanto estava no Império Ocidental. Agatha menciona que o motivo da prota ter dificuldades para aprender é porque ela está muito fraca, afirmando que o que sua mãe tinha dito era verdade. Sem jeito, nossa prota concorda enquanto Agatha diz para ela não se preocupar, pois está ali para ajudá-la, e nossa prota agradece. Cassian, apenas observando, solta uma risadinha, e nossa prota se pergunta desde quando ele está ali. Ele se desculpa por distraí-la, e Agatha pergunta se ele já está de saída. Ele responde que sim, pois tem algo para fazer. Ele pede que ela cuide bem de sua esposa, e ela dá uma risada e diz que é claro, ele pode ir e sem se preocupar. Nossa prota, envergonhada, repete em sua mente, "Vá embora, não fale comigo. Vá embora, não fale comigo." Cassian a chama e ela prontamente responde. Ele pergunta se ela não vai se despedir dele. Envergonhada e sem jeito, ela diz para ele ter uma viagem segura, e ele, um pouco decepcionado, pergunta se isso é tudo. Ele alisa seu cabelo e dá um beijo em sua testa. Ele deveria ter beijado a boca dela, isso sim. Ela fica sem jeito, e ele comenta que espera que na próxima vez ela faça isso com ele. Ele menciona que chegará tarde em casa e pede que ela não espere por ele, e vá para a cama primeiro. Meu Deus, olha como ela está toda perdida. Agatha, privilegiada, fica observando a cena dos dois de camarote. Comenta que eles são realmente próximos. Em casa, enquanto olha pela janela, ela percebe que é a primeira vez que Cassian fica fora da mansão por tanto tempo, e isso está a incomodando estranhamente. Quando ela pensa que provavelmente não é nada, ela escuta um barulho vindo dos guardas lá fora. Eles dizem que uma pessoa suspeita entrou na mansão e um homem foi atacado. Pedem para avisar todos os guardas. Enquanto observa tudo pela janela, ela escuta eles falando sobre uma pessoa suspeita ter aparecido. Então, furtivamente, alguém aparece atrás dela, saca sua espada e, antes que ela perceba, a ataca. Com um sentido aranha, ela desvia, e apenas um pedaço de seu cabelo é cortado. Então, seguindo a filosofia de atacar primeiro e perguntar depois, ele pergunta se ela é a princesa do Império Ocidental. Como de costume, quando algo ruim acontece com a prota, é mostrado o que Cassian está fazendo. Agora ele dá as boas-vindas a Alan, que voltou à capital. Alan comenta que seu cavaleiro guardião, Lachaluz, também retornou e provavelmente voltou para a mansão. Acho que é esse FDP que atacou a prota. Acho que o Cassian vai precisar de um novo guardião. Cassian diz que entende e pergunta se tem algum outro relatório para ele. Alan fala que há o assunto do ataque à prota que ele pediu para investigar. A pessoa que testemunhou o ataque à carruagem da prota na época foi encontrada morta. Alan pergunta se deve prosseguir com uma investigação mais aprofundada. Cassian diz que não precisa. A razão para ele fazer tudo isso é porque ele queria descobrir tudo sobre as habilidades de Crave. Ele se pergunta se está exagerando. Alan avisa que tem uma nova notícia. E Cassian pergunta o que é. Quero expressar minha indignação sobre esse cara aqui. Ele brutalmente cortou o cabelo da nossa prota, então ele não pode sair impune. No mínimo, ele precisa levar uma surra.